Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar com a teoria de Laplace, tá? Fazendo agora aquilo que a gente pode chamar de a última aula, tá? E que pela primeira vez eu achei necessário, tá? Dividir em duas partes. Então se vocês tomarem cuidado, vão ver que está escrito ali parte 1, tudo bem? Então vamos falar do teorema da inversão, tá? É bastante coisa para falar. Eu preferi fazer em duas partes, então vamos logo começar, tudo bem? Bom, o que é o teorema da inversão, né? Qual é a ideia do teorema da inversão? Primeiro que ele surge da necessidade de a gente inverter, obviamente, tá? Uma transformação de Laplace, tá? Que é uma função em S, tá? E que em teoria não é trivial. O que quer dizer não trivial? No sentido de que a gente precisa de alguma coisa geral ou generalizada, né? Para inverter o teorema de Laplace quando a gente encontra uma f de S que não é uma f de S daquele tipo tabelada, tá? Se é uma daquelas tabeladas, por exemplo, a gente sabe qual é a resposta e assim por diante, tá? Por exemplo, se a gente sabe que é 1 sobre S é a transformada de 1 sobre S quadrado transformada de t e assim por diante, tá? Existem todas aquelas transformações que nós sabemos que são as tabeladas, tá? Tudo bem? Então a função em si, tá? Obviamente nós estamos falando da f de S, é inversão, é o operador inverso, né? E a gente quer saber quem é a resposta e seria muito bom se a gente soubesse quem é a f de t a partir da f de S, se a f de S fosse conhecida, que eu acabei de falar. Mas como não é, a gente fica na dúvida, inclusive, para inverter. Então, o teorema da inversão, ele, em outras palavras, ele é a generalização, tá? E é justamente porque essa dúvida não é sanada no momento da inversão transformada de Laplace, tá? Quando a gente começa a falar, ou quando a gente vai começar a falar, a gente primeiro, colocaremos primeiro aqui a definição, tá? Isso aqui é a definição de inversa de uma maneira geral, tá? Ela é uma transformação que obviamente é uma função de t, mas ela originalmente seria uma função de s que a gente inverte da seguinte maneira, tá? Eu não vou falar aqui o que é cada um desses termos, porque na demonstração e na medida que a gente for entendendo o que é isso, eu vou falando de cada um deles. Então eu vou por partes, tudo bem? A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é algumas coisas bem simples, tá? Primeiro, o valor de c, tá? O que é o c? C é aquele cara que está ali no limite da integração, tá? Ele é um valor, na verdade, tal que este cálculo seja possível. Como assim? vamos colocar o que é. Na literatura, primeiro que a literatura em geral é sempre em inglês, que a gente acha, né? Então você vai achar o termo adequado ou suitable, tá? Porque o que acontece? Esse C ele é maleável, tá? A gente vai entender isso como um corte, entre aspas, no plano complexo, tá? Cuja parte real vai ser C, de maneira que vai cobrir certas singularidades. Então a gente escolhe, entre aspas, o C, tá? Então por isso que a gente diz, tá, que ele é obtido ou escolhido, tá, de uma maneira que a gente consiga fazer esse cálculo, tá? Basicamente essa é a ideia, tá? Tudo bem? O cálculo aqui vai depender da singularidade de f, porque em geral, tá, 99,9% dos casos a gente vai inverter, tá, usando aquilo que a gente conhece como sendo, né, o teorema dos resíduos. Mas antes de eu falar do teorema dos resíduos, eu preciso chegar no que vem a ser essa integral, tá? Mas já vou dizendo desde sempre que o cálculo depende da singularidade de f, tá? Ou seja, se tiver singularidade, a gente vai fazer esse cálculo, tá? Em geral, tá? E é bem geral mesmo, tá? Também um número muito grande, f tem um número finito ou enumerável de singularidades. O que quer dizer isso? Né? Bom, finito ou enumerável, né? Então, se a gente puder enumerar, ou seja, se a gente estabelecer uma objeção, tá, com essas singularidades, a gente vai conseguir fazer esse cálculo, tá? A questão é que nem sempre é possível, mas ao mesmo tempo que nem sempre é possível, quando não é, ou quando é infinita a singularidade, já é um pouco mais raro, tá? Mas pode acontecer, tudo bem? Então só vamos deixar claro que isso é possível, tá? A região de integração é sempre uma espécie, eu botei entre aspas, já vão entender porquê, tá, de semicírculo no plano complexo, tá? Aqui eu vou deixar bem claro que eu vou fazer a dedução, tá, conforme está na referência do Debnah, tá? Só que vários livros da literatura fazem, tá, a dedução diretamente com um semicírculo e não como uma espécie de semicírculo, como eu vou mostrar aqui. Então, que fique claro que não existe uma única maneira, tá? A gente pode, obviamente, ter mais de uma maneira de demonstrar isso, tá? Eu vou usar a partir da que está no livro, tá? A ideia é relativamente simples, vamos ver que não faz quase nenhuma diferença. No final das contas, não faz nenhuma diferença entre uma e outra, mas eu primeiro preciso assumir, né, que eu vou fazer de um jeito. Então eu vou fazer desse, tá? Da referência Debnah, tá? Bom, para falar nisso, né, a gente vai precisar falar de variável complexa. Para falar de variável complexa, a gente vai precisar falar do plano complexo. Tudo bem? Bom, o plano complexo está aí, né? Parte real, parte imaginária. Em geral, a gente coloca Z. Eu já vou colocar S direto, né? Porque S é o nosso número complexo em questão, tá?
E eu vou colocar aqui só uma revisãozinha bem rápida, só para lembrar, né? Que obviamente quando a gente está falando de um número complexo, ele vai ter uma coordenada que vem a ser uma coordenada no eixo real, uma coordenada no eixo imaginário, né? Resultando num número, tá? Que vai ser, se essas coordenadas forem respectivamente alfa e beta, esse número complexo vai ser alfa mais i beta, tá? Isso aqui não é nenhuma novidade, mas é bom só lembrar. Tudo bem? Então vamos para o que interessa, né? Vamos supor que existe um C, tá? Um número real, tá? Um número que está no eixo dos reais aqui nesse plano complexo, tá? Eu estou supondo aqui neste momento C positivo, mas de novo, tá? Eu poderia supor em qualquer lugar. Vamos supor que esse C pode ser calculado mediante um R, eu vou chamar de R maiúsculo, já vão entender por quê. Tá? De maneira que vai me gerar um número, tá? No plano complexo C mais IR, assim como tinha alfa mais I beta, tem C mais IR neste caso. Tudo bem? Tá bom. Vamos supor também, né, que a gente pode calcular o seu conjugado aqui, né, simplesmente trocando o sinal da parte imaginária, mas geometricamente eu estaria falando de um cara espelhado com relação ao eixo dos números reais, tá? Ou eixo real. Tudo bem? Então tá. Até aí nada de novo, eu só estou representando, tá? Acontece, tá, que se eu representar aqui a parte que está para o lado esquerdo do eixo imaginário, tá, como um semicírculo de raio R, tá, bem como está escrito aqui, eu poderia, tá, dizer que eu acabo de formar uma região, tá, e aí eu posso entender essa região aqui como um semicírculo, tá, e uma espécie de retângulo, vamos chamar assim. Então por isso que isso parece, tá, quase um semicírculo, isso como um todo, essa região como um todo. E é por isso que eu coloquei uma espécie de semicírculo no plano complexo, tá. As deduções aqui elas não vão mudar nesse sentido, tá, mas de novo, tá, só estou fazendo que nem a do Deb, né? Eu poderia ter posto direto um semicírculo, tudo bem? Onde o semicírculo começasse a partir dos pontos C mais IR e C menos IR, tá? Então, nenhuma novidade aqui. Se a gente pensar sempre no sentido anti-horário, olhando para essa linha reta, tá? E fazendo ela aí no sentido anti-horário, ou seja, para cima nesse caso, vamos chamar esse pedaço, essa linha reta de L, tá? E vamos chamar essa parte restante, tá? Que compõe inclusive esse semicírculo, tá? De um pedaço que a gente vai chamar de gama, tá? Tudo bem? Então eu tenho um contorno, tá? Que a gente chama sempre de contorno, que vai ser composto por L e gama, tá? Que vai ser o contorno, vamos chamar de contorno C, mas até o momento eu só quero deixar claro isso que está acontecendo aqui, ou seja, gama é todo aquele contorno, tá? E faz essa volta que vai até lá embaixo, tudo bem? Então essa é meu contorno gama, junto com a parte vertical do contorno que é o L, tá? L por causa de linha, enfim, tá? A gente vai ter esta região, vamos chamar assim de região, tudo bem? Tá bom. Bom, essa região aí, se eu pegar e mudar o valor de C, tá? Como eu fiz agora, ou seja, só joguei um pouquinho para o lado ou jogando de novo para o lado direito, tá? Ela vai ficar definida da mesma maneira com L e com gama, tá? Bem como tá aí, tudo bem? O que acontece aqui? Tá, vamos supor que, neste caso, tá? Eu poderia começar a pensar nesse contorno, tá? E esse contorno tem um nome, tá? O contorno de Brownish, tá? Se a gente for colocar isso nos livros, vai achar por esse nome, tá? Contorno de Brownish, mas vai achar por vários outros nomes, tá? Pode achar pelo contorno de Mellin, contorno de Mellin-Fourier, enfim, tem várias deduções diferentes, tá? Então aí fica livre para vocês procurarem se quiserem, tá? A nomenclatura é o que não falta na literatura, tudo bem? Mas em específico, quando eu olho para esse contorno como um todo e chamo ele de C, eu consigo entender, tá? Que ele é nada mais nada menos, tá? Do que um pedaço que eu chamei de gama, tá? Mais um pedaço que eu chamei de L. Tá? Então, na verdade, dizer que eu estou integrando num contorno C quer dizer que eu estou integrando num contorno gama mais L. Tá? Então, ou separando entre aspas, né, por esse contorno. E por que integrando? Bom, porque toda a minha dedução, a definição desse teorema da inversão, na verdade, é olhar para uma integral que é a partir de um contorno, porque a gente vai lá no futuro usar o teorema dos resíduos. Tá? Então, eu preciso ter um contorno definido, tá? Uma região fechada, em outras palavras. Tá? Então, aqui o que acontece? Bom, definido isso, né, a gente guarda por um momento. A gente sabe que C, né, nada mais é do que o pedaço de gama mais o pedaço de L, tá? Assim como a gente como a gente viu no livro, tá? Mas basicamente a gente está tentando entender aqui de uma maneira mais simples, tá? Mais lenta, vamos dizer assim, tá? E a gente vai começar a pensar, tá? Da seguinte forma. Vou pensar o seguinte: se eu aumentar o valor de R, tá? Só de R. Mantendo esse semicírculo, tá? Começando de R ou indo de R a menos R, tá? Posso até voltar um pouquinho aqui, só para mostrar, né, onde eu estava e para onde eu fui.
que fique claro que esta mudança, ou seja, ela ocorreu só em R, tá? Ela não ocorreu em C, ou seja, C continua no mesmo lugar, eu aumentei a minha região quanto eu quis, mudando apenas o R, tá? Então, se eu continuar isso, e eu posso fazer isso aumentando sempre, tá? Apenas em R, eu vou ficar com uma região cada vez maior, tá? E essa linha vertical, que eu chamei de L, vai tender, né, a infinito. É como se eu dissesse assim, bom, vai tender a infinito e vai tender a infinito também esse pedaço semicírculo, tá? Mas eu vou olhar e vou pedir para que vocês olhem só para esse pedacinho de região que eu vou chamar de gama ali em cima, tá? Que é aquela regiãozinha, ou aquele pedaço, melhor dizendo, tá? Que faz parte da curva gama, mas que é um pedacinho que está ali entre C e R, tá? Ou seja, aquele pedaço ali que é o gama, ele não muda, em outras palavras, tá? Ele vai ser sempre o mesmo na medida que ele não muda, porque eu não mudo C, ou seja, o módulo de gama, né, ou o tamanho do pedacinho gama é o tamanho de C, né? Porque C vai, se a gente olhar C ali, ele vai dar origem até C, ou seja, é o mesmo tamanho de gama, ok, é o C. Então, na medida que eu vou aumentando, aquele gama não muda. Tá? Então você imagina uma linha vertical que cresce indefinidamente e tende a infinito, assim como um semicírculo que tende o seu contorno a infinito também, mas um pedacinho gama que não muda nunca. Então, na verdade, o que a gente tem aqui é que esse gama, ao longo do tempo, ou ao longo da medida que R aumenta para infinito para ambos os lados, tá? Este gama ele começa a se tornar insignificante. Tá? O que eu quero dizer é que não faz diferença eu considerar, e aí vem a diferença das duas demonstrações, tá? Eu considerar esse pedaço que eu considerei gama, ou considerar direto, que nem muitos livros fazem, direto um semicírculo, tá? Eu vou sempre, tá, tornar, na medida que eu faço R ir a infinito, este gama insignificante. É só isso que eu vou chamar a atenção de vocês. Tudo bem? Então, quanto maior for, não vai fazer diferença. É aí que eu quero chegar. Tudo bem? Então, é assim como se fosse uma espécie de apenas uma linha reta e um semicírculo, tá? Para efeitos gerais, quando R tende ao infinito. Tudo bem? Bom, se eu sei isso, tá? Eu sei então que, por exemplo, a integral C nada mais é do que a integral em gama, tá? Que vai ser sim, à medida que eu concluo que este pedacinho em gama minúsculo é um pedacinho insignificante para mim, então ela vai ser simplesmente a integração naquele semicírculo, mais a integração em L, tudo bem? Só que essa integração em L, ou seja, nesta linha vertical, começa a tomar uma forma, e essa forma é o seguinte, bom, é a integração de C menos IR a C mais IR quando R tende ao infinito. Então eu posso já escrever da seguinte maneira, tudo bem? Ou seja, o limite de R tendendo ao infinito de C menos IR até C mais IR, essa integração. Ou ainda, tá? Eu não gosto muito, mas todos os livros fazem e já deixam pronto uma integração sem usar o termo de limite, né? E já colocando direto o infinito, tá? No lugar dos limites de integração. Então fica uma integral de C menos I infinito até C mais I infinito. Tudo bem? Bom, fazendo isso, a gente se dá conta, tá? Que a gente já pode mudar ali e colocar no lugar certo essa integração em C, tá? Essa integração em C aqui, da curva toda, ou do contorno de Brownish, tá? Vai ser simplesmente do semicírculo gama maiúsculo, mais essa integral que eu acabei de concluir, né? Que vai ser a integral nessa linha. Tudo bem? E quando eu olho para a integral nessa linha, eu já me dou conta que eu estou chegando perto daquele teorema, né? Ou seja, da definição da função inversa generalizada, tá? Ou do teorema da inversão. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então, seguindo, tá? Vamos colocar as coisas de uma maneira mais compacta para tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, vamos primeiro estudar o que seria uma integração em gama, tá? E para estudar essa integração em gama, ou quando eu me pergunto o que seria integração em gama aqui, eu primeiro tenho que me dar conta de uma coisa. Quando eu vou integrar uma função, tá? Aqui eu coloquei poderia ser em Z, mas como o S é o nosso número complexo, eu coloquei em S, tá? Mas supondo sempre que é uma integração em uma região complexa, ou seja, S é complexo, a gente pode escrever da seguinte maneira, tá? E estudar isso, ou como aconteceria isso, num semicírculo qualquer. Tá? E eu estou escolhendo semicírculo de 0 a π, como está representado ali em cima, porque não vai fazer diferença eu escolher, por exemplo, o outro semicírculo, que é o meu caso, por exemplo, que seria o semicírculo de π meios, tá? Até 3 π meios. Tá? Vai dar na mesma. Então, quando eu faço de 0 a π, tá? Ou seja, toda função f, qualquer complexa, pode ser representada como uma função g, tá? Vezes uma exponencial, tá? Já trocando a variável z por r vezes z na iθ. O que é r vezes z na iθ? Tá? É representação, tá? Como se fosse um polar em números complexos, ou seja, em vez de representar por a mais ib, eu vou representar por r vezes e na iθ, ou seja, vai depender do raio e do ângulo e não mais das coordenadas
respectivamente nos planos reais, nos planos não, nos eixos real e no eixo complexo, tá? Então se eu escrever assim, já mudando variável, esses termos que aparecem aqui é porque eu já troquei de S para θ, tá? E já usei a mudança de variável, eu tenho a seguinte representação, né? Que pode parecer feio no primeiro momento, tá? Mas ela vai ser útil. Por quê? Quando a gente começa a mudar isso aqui algebricamente, o que eu fiz aqui foi só colocar o R para fora, tá? E aqui a gente começa a se dar conta também, tá? Eu multipliquei também o i no expoente, tá? Trocou o sinal, tá? A gente começa a se dar conta também que alguma coisa pode acontecer. Primeira coisa, quando eu for estudar o módulo desta integral, tá? Vai ser o módulo da integral que eu obtive do lado direito, tá? A integral com mudança de variável. E quando eu faço o módulo de todo aquele integrando, eu me dou conta que isso é simplesmente este pedaço. Tá? Ou seja, módulo de i na i θ, né? Módulo de i é menor que 1, né? Ou seja, desculpa, módulo de i é igual a 1, né? Imagina o número i, módulo 1, tá? E assim por diante, tá? E a gente vai poder ver que todos aqueles termos que vão aparecer com i, por exemplo, a gente vai ter o i cosseno, tá? Já de novo vai ter módulo 1, já dá para tirar ele, tá? E a gente vai ter simplesmente o único cara ali que não aparece multiplicando por i, que vai ser aquele pedacinho do seno, né? Tudo bem? E a gente tem essa expressão, a partir dessa mudança de variável, tá? E aí, bom, a gente pode tentar entender o que acontece com essa expressão. Lembrando sempre que isso aqui é maior ou igual que o módulo da integral de uma função qualquer, neste pedaço gama que eu estou tentando entender o que acontece. Tudo bem? Bom, olhando só para isso, né, a gente vai usar as seguintes suposições. A gente vai supor, tá, que m é um número, tá, que é o máximo daquela função g, tá, da função g, não da função f, tá, naquela região θ, no caso de 0 a π, tudo bem? A gente vai supor, isso aqui não precisa nem ser uma suposição, isso aqui é fato, né, na verdade, uma translação do seno, ok? Tá? E a gente vai chamar essa integral lá do começo de i, tá, para limpar um pouquinho a notação, tudo bem? Então a gente vai poder dizer, tá, que i é menor que r vezes m, uma vez que m é o máximo daquela g, tá? Então já não tem mais a g, tudo bem? E eu já vou poder escrever assim, tá? Ao invés de integrar de 0 a π, integrando de 0 a π meios, tá? A gente pode dobrar ali, tá? Porque a gente vê que é o dobro, né? A região de 0 a π meios é igual à integral da região de π meios a π, então a gente dobra, não tem problema nenhum nisso, tá? E outra coisa que a gente tem que se dar conta, tá? Ou a gente vai usar também uma outra suposição, tá? Aqui tá como, mas é uma suposição também, tá? De que m tende a zero, tá? Ao r tender a infinito. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que o máximo dessa função g vai tender a zero quando r tende a infinito, quando eu estiver falando de números complexos em cima deste semicírculo. Tá? E se isso acontecer, tá? A gente vai poder lembrar sempre também que o seno de θ é maior ou igual que 2θ sobre π. Tá? Seno de θ ser maior que 2θ sobre π é simplesmente lembrar, tá, que de 0 até π, tá, até π meios, perdão, o seno de θ, a curva seno de θ é sempre maior que 2θ sobre π. Ou se quiserem, é mais fácil de pensar que é sempre maior que θ sobre π meios. Tá? Ou seja, o ângulo é dividido pelo é uma regra de 3 aqui, né? O ângulo dividido por π meios, tá, está para a seno de θ, assim como está para a seno de π meios, que no caso é 1. Né? Então fica isso. Como eu tenho um expoente negativo lá, tá, é a mesma coisa que colocar lá, tá, usando todas essas suposições, ou seja, tudo que está na caixa preta são suposições, tá? E a partir do momento dessas suposições, usando elas, eu posso mostrar que isso aqui acontece, ou seja, essa integral aqui o que é? É igual à última integral, apenas usando o fato de que seno de θ é maior que 2θ sobre π. Claro, né, eu vou poder inverter isso no sentido que eu vou pensar agora com sinal negativo, em outras palavras, menos seno de θ, né, é menor ou igual que menos 2θ sobre π, perdão. Tá? E aí eu vou colocar isso, por que com negativo? Porque está negativo no expoente do exponencial que está me integrando. Tá? Eu posso reescrever essa integral como está aqui. Tá? E por fim, bom, essa integral é uma integral simples de resolver, a gente resolve ela. Tá? Vai ficar com esse pedaço. E quando r tender a infinito, né, já que a gente está supondo e colocando o m ali, o m só vai para ali quando r tende a infinito. Então quando r tender a infinito, a gente vai ter essa solução aqui. Ou seja, isso vai ser majorado, né, por mπ sobre A. Só que uma das suposições é que m tende a zero ao r tender a infinito. Bom, então i tende a zero. O que a gente provou aqui? Tá? Isso aqui é exatamente o lema de Jordan. Se quiserem pesquisar, tá? Aqui foi um pouco rápido, mas é o lema de Jordan. Tá? Pode pesquisar em qualquer lugar na internet, vocês vão entender talvez com mais calma. Tá? Tem até, às vezes é mais fácil de ver com calma esse lema de Jordan, mas ele é necessário. Mas tudo isso para dizer que essa integração em gama, tá? Ou no semicírculo, tende a zero.
tá? Se aquelas suposições acontecem, tá? E essas suposições elas vão acontecer, tá? Porque as nossas funções elas são funções analíticas, tá? Então o que acontece? Nossa f de s no caso. Então o que acontece? Tá? A gente está tratando de uma integração, tá? Que é num contorno C, que tem um contorno gama que tende a zero. Então, na verdade, a integração no contorno C é igual à integração no contorno C minúsculo, lembra? C minúsculo é aquele que nós vamos escolher, tá? Menos I infinito até C mais I infinito. Tudo bem? E aí eu começo a guardar esse número lá, e aí já me dou conta que uma integração em um certo contorno, tá? C, da maneira que eu escrevi aí, ou da maneira que está desenhado, é igual a pura e unicamente a integração nessa linha vertical, cujas pontas, os extremos, tendem a infinito. E por isso a notação C menos I infinito, C mais I infinito. Tudo bem? E aí, obviamente, tá? A gente tem essa definição que está lá em cima. Tá? Claro, a gente ainda tem que provar, mas a única coisa que a gente mostrou aqui é que a integração no contorno é igual à integração na linha. Só isso. Não mostramos a fórmula ainda, porque é isso que nós vamos fazer agora. Tudo bem? Bom, uma vez dito isso, né, a gente vai tentar entender o que acontece. Bom, a gente sabe que f de t, ou pelo menos é o que está dito na definição ali, é igual à inversa de f maiúsculo de s. O que é igual, né, ou aparentemente é a mesma coisa que aplicar a transformada de Laplace em f de t e chegar em f de s. Ou seja, se por algum motivo, né, dada f de t, que é essa integral, que é 1 sobre 2πi, integral de c menos i infinito até c mais i infinito, e na st f de s ds, se eu aplicar a transformada de Laplace nisso e chegar em f de s, tá? Então é porque eu demonstrei esta forma. Então a ideia é essa. Então vamos supor que eu tente ou comece a aplicar, né, a transformada justamente nesta expressão. Tá? Eu vou colocar, sabemos que a transformada de Laplace é de zero a infinito, tá? Mas eu vou colocar com essa notação, tá? Por um momento, ou seja, de t tendendo a infinito, integral de 0 a t, quer dizer a mesma coisa que uma integral de 0 a infinito, aplicado numa certa função, tá? Coloquei em verde, mas essa certa função nada mais é do que a função que está lá na caixa, apenas troquei s por u, já vamos entender por quê, escolhi outra letra, mas é a mesma definição, tá? Aplicado com o seu núcleo da transformada de Laplace, n menos st, em dt. Tá? Então o que isso quer dizer? Bom, isso é simplesmente, pura e simplesmente aplicar, né, a transformada de Laplace naquela expressão. Se por algum motivo eu chegar que isso é f de s, tá? Tudo bem? Eu vou ter demonstrado aquilo. Bom, eu vou fazer uma pequena mudança de variável aqui, tá? Essa pequena mudança de variável eu vou chamar u de c mais i tal, tá? E fazendo essa mudança de variável eu vou reescrever, né? Afinal só tem u dentro da integral com os termos em verde. Vai aparecer aqui, bom, vai mudar algumas coisas, né? Principalmente a mudança mais, a mudança principal, né? Que vai aparecer um i de tal ao invés de du, tá? E vai aparecer também, claro, obviamente no lugar de u, c mais i tal, e aí vai aparecer um termo a mais, na verdade, né? Com exponencial, tá? Bom, feito isso, reescrevendo aqui os termos em t, tá? A gente tem a seguinte expressão, tá? Obviamente o i cancela com o i, né? Ou seja, qual i? O i do integrando, e o i que aparece lá no denominador de 1 sobre 2πi vai se cancelar. Tá? A gente vai ter 1 sobre 2π agora, sem aquele do integrando. Tá? E a gente reordenando isso, tá? A gente chega na seguinte integração. Preste atenção na segunda integral. Tá? É uma integração em t, que vai de 0 a t maiúsculo, tá? E que todos os termos das exponenciais ali envolvem t. Tá? Então o que acontece? Quando a gente integra isso, tá, a gente vai poder escrever isso da seguinte, isso é fácil de integrar, uma integração que tem uma exponencial simples, né? A gente integra e vai ter que aplicar isso de 0 a t. Tá? Uma vez feito isso, a gente vai ter essa expressão, tá? E essa expressão, tá, já aplicada em 0 e t, tá, vai nos retornar outras duas. Tá? Essas outras duas expressões, tá, que elas são? Tá? São duas integrais que retornaram da multiplicação, uma que multiplica 1, uma que multiplica n menos todo aquele argumento vezes t maiúsculo. Tá? E esta segunda, especificamente a segunda, é uma integração que vai para zero, na medida que t tende ao infinito. Tá? Porque tem um exponencial de alguma coisa negativa, tá? E a gente vai supor aqui que s é maior que c mais i tal. Tá? Então, se a gente supor isso, essa segunda integração vai para zero e a gente tem a seguinte configuração. Ou seja, a gente tem 1 sobre 2π, limite de t tendendo a infinito, né? De menos infinito a infinito. Tá? Aqui menos infinito a infinito, porque obviamente quando eu fiz a mudança de variável de u para c mais i tal, tá? Mudou também os limites de integração. Mudaram, né, os limites de integração.
E aqui nós temos essa expressão. Se eu voltar a usar o fato de que, bom, isso é U, a gente tem, ou volta, né? Voltando para U, né? A gente troca novamente esse limite de integração. Volta aqui para U, a gente vai ter f de U sobre S menos U. Tudo bem? E claro, vai voltar a ter o I, né, dividindo, então volta também a ter 1 sobre 2πi. Tá? Que é, por sinal, uma expressão, tá, muito similar, tá, à expressão lá de cima, ou da definição, tá, que é aquela que está lá na caixa verde. Se a gente tomar um cuidado, isso aqui, eu sei que talvez vocês não lembrem, mas isso aqui é uma expressão familiar. Tá? Qual é a expressão? Bom, a gente quer muito que isso seja f de s. Tá? Porque se isso for f de s, como eu falei lá no começo, a partir de onde eu saí, tá, isso vai ter demonstrado o nosso teorema de inversão. Tá? Como a gente quer muito que isso seja f de s, a gente só sabe que é uma função de s. A gente quer que seja f de s em específico. Né? Mas acontece o seguinte, por isso que eu perguntei, essa expressão, tá, é uma expressão familiar. Tá? Por que ela é familiar? Essa expressão ela não é nada mais nada menos, tá, que uma expressão que lembra a forma integral de Cauchy. Tá? Então o que é isso? Tá? Se vocês olharem, existe um teorema, tá, que diz o seguinte: se f é analítica e satisfaz as seguintes condições, tá, é majorada por m sobre s na k, para um expoente k maior que zero, parte real de s maior que c. Tá? Então, para qualquer S0, a gente tem a seguinte representação. Tá? Esta representação que está escrita aqui nada mais é do que a representação integral, tá, de Cauchy, que nada mais é também, tá, que o fato de que a gente está simplesmente assumindo que f pode ser calculada através do seu resíduo, tá, que vai acontecer em S0. Tá? Então a gente vai usar esse teorema. Dá para demonstrar esse teorema? Claro que dá. Tá? Não vou fazer aqui, porque também, assim como eu tenho que mostrar muitas coisas eu também não vou conseguir fazer. Tá? Mas não é simples a demonstração desse teorema, tá? Não é trivial, mas também não é o fim do mundo, né? Eu sugiro a vocês darem uma olhada, irem atrás, é bem interessante, tá? Bem legal. Mas nesse momento eu não vou conseguir fazer. Mas esta expressão, tá, deste teorema, dos quais a nossa função satisfaz as hipóteses, tá, ela é simplesmente tudo que a gente quer, porque a gente tem uma expressão que resulta em f. Claro, ali está em f de S0, mas no nosso caso é f de S, tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem a comprovação, tá, de que aquela forma integral lá é de fato a forma integral que vai fazer tudo isso funcionar, ou seja, aquilo que está na caixa verde funciona, porque o que eu fiz? Eu apliquei a transformada de Laplace em f de t e cheguei de fato em f de s, claro, usando este teorema, tá? Que é o teorema integral de Cauchy, tá? Que simplesmente é só a representação de uma função pelo cálculo do seu resíduo, tudo bem? Que a gente vai ver depois. Mas basicamente, tá? Era isso que eu queria mostrar que aquela fórmula vale, tá? De uma maneira que eu tentei aqui fazer a mais simples possível. Isso não é simples, obviamente, né? Mas a ideia era que vocês entendessem de alguma maneira esse pedaço. Tudo bem? Tá. Por isso que eu dividi, eu teria mais meia hora para falar ainda, né? E tenho de fato, mas por isso que eu dividi essa aula em 2 pedaços, tá? A ideia aqui era fazer um primeiro pedaço um pouquinho mais pesado. O segundo pedaço que vai vir a partir de agora, aquilo que eu chamei de parte 2, ele também tem algumas coisas pesadas, mas ele tem, tá, uma parte muito mais de aplicação e conta do que demonstração, como foi pura e simplesmente esta primeira parte. Tudo bem, pessoal? Então tá. Nós ficamos por aqui, porque essa f de s satisfaz nosso problema, e a gente tem simplesmente que f de t é f de s e ok, está demonstrado, tá, que f de t é simplesmente a inversão de f de s como está escrito lá em cima, tá? Ou seja, a definição daquela inversa funciona. Tá? Então agora vamos para a parte 2.